e permito a entrada. Então, boa noite, pessoal. Nossa última aula. Já pensaram nisso? E provavelmente é uma das últimas aulas do curso de vocês. Já pensaram nisso? Eu sei que vocês estão preocupados com o TCC, né? O TCC é extremamente importante, mas vocês estão terminando o curso inteirinho. Daqui a pouco vocês não vão mais ter a mão que auxilia, a mão que dá amizade, que dá carinho dos professores de vocês, né? Daqui a pouco vocês já serão profissionais, inclusive inscritos no Conselho Regional de Biologia, vão ser professores, vão ser pesquisadores, vocês vão seguir diferentes caminhos, né? Essa vai ser a nossa última aula em ecologia. Semana que vem a gente vai ter a avaliação global 2. E daí na semana do dia 8, daqui 2 semanas, a gente vai ter uma devolutiva, antes do exame final. Por que isso? E vocês vão ser a única turma que vão ter essa devolutiva, só na terça. Porque as provas começam na terça e vão até segunda. Daí os exames finais só começam na quarta. Então vai ter uma terça-feira de meio termo aí. Então, nessa devolutiva, deixando bem claro, eu não vou fazer chamada. Não vai ter atividade de frequência, nada. Todos vão ganhar presença nessa devolutiva. E eu estarei aqui na sala de aula com a prova. Não a prova de cada um de vocês, né? Porque essa fica no sistema. Mas eu estarei aqui com o gabarito da prova e vou passar questão por questão, tá? Se alguém quiser ver, eu não vou gravar a aula nem nada. Só se alguém quiser ver. Ou se alguém quiser conversar sobre alguma coisa, sobre a prova ou sobre outras coisas. E daí, na semana do dia 15, a gente tem o nosso exame final, né? Lembrem-se de, se vocês forem bem agora, no trabalho, na avaliação global 2, no projeto integrador, etc., vocês têm uma grande chance de passar. Vocês são bons, disso eu tenho certeza, tá? Então vamos terminar nosso último assunto, que é a ecologia de sistemas. E hoje eu queria dar uma aula um pouco diferente. Eu queria primeiro dar uma aula mais light, de repente mais para conversar, mostrar algumas coisas que são bem interessantes e que um biólogo também pode seguir. Aliás, um biólogo pode e deve seguir, né? Eu queria lembrar vocês que o biólogo ele tem uma capacidade diferenciada em relação a uma série grande de outras profissões, principalmente quando a gente fala de meio ambiente, de gestão ambiental, que tudo isso daí são sistemas. E o biólogo ele tem conhecimento das relações que ocorrem na natureza. A gente fez a disciplina, está terminando hoje, de ecologia, né? O biólogo tem conhecimento de educação ambiental, quer dizer, como levar as informações para as pessoas. Educação ambiental, lembrem-se, né? Educação ambiental não é só levar informação, é mudar a cabeça das pessoas. É conscientização. Só saber algo não significa muita coisa. A gente vê tantas besteiras por aí, né? Inclusive nossos políticos ultimamente falando cada asneira uma atrás da outra, né? Mas o que eles falam não é conscientização. O que eles falam é besteira. Normalmente nem para na mente de qualquer pessoa. Mas os biólogos podem levar uma informação até a sociedade de tal maneira que mude o comportamento dessa sociedade. E nada mais urgente, nada mais importante do que isso nesse momento.
tá? Então, eu quero aproveitar a aula de hoje e falar algumas coisas que normalmente não se fala na biologia, mas vocês podem participar ativamente. Durante muitos anos, eu dei aula de gestão ambiental para um curso de biologia e durante uns 14 anos. E muitos, mas muitos dos meus ex-alunos foram trabalhar com isso. Porque o biólogo é um dos melhores profissionais, um dos mais bem preparados para trabalhar com gestão ambiental. E o que é gestão ambiental? É ecologia de sistemas, né? É basicamente ecologia de sistemas. Vamos conversar então um pouco aqui? Eu vou compartilhar a nossa aula de hoje para a gente começar a discutir. Só vou colocar em modo de apresentação. Olha só, última semana de aula, semana 17. O nosso assunto de hoje é a segunda parte de ecologia de sistemas. Vocês se lembram que semana passada a gente terminou falando de desmatamento? Que é um problema muito sério, mas muito, muito, muito sério, e que traz uma grande variedade de problemas para toda a sociedade, não só no campo, mas nas cidades também. Mas a gente tem outros problemas quando a gente trata de sistemas. Um deles é o tal do aquecimento global, né? A gente fala que o aquecimento global é o processo de aumento de temperatura média dos oceanos e da atmosfera por grandes, enormes, gigantescas emissões de gases que intensificam o efeito estufa. Só lembrando aqui, né, esse daqui é o efeito estufa, né? Você tem o Sol, que ele manda radiação solar. Uma parte dessa radiação solar reflete na atmosfera e já volta, mas uma parte passa pela atmosfera. Então, o que acontece? Nós temos na alta atmosfera, em toda a atmosfera, na verdade, nós temos uma série de gases que fazem com que muito dessa radiação solar fique nesse espaço da atmosfera. Então a radiação solar vem, quando bate no planeta, ela muda de comprimento de onda. E daí, mudando de comprimento de onda, muitos não conseguem voltar, muita dessa radiação solar não consegue voltar para o espaço. Então, eles ficam dentro do nosso planeta. Isso é chamado efeito estufa. Vocês sabem muito bem. Essa energia absorvida, a energia que não consegue passar de volta para o espaço, faz com que aumente a temperatura aqui no nosso planeta. E isso que propiciou a vida. Sem isso, nós não teríamos vida no nosso planeta. Qual é o problema? A gente está aumentando muito os gases que fazem parte desse efeito estufa. Então, cada vez menos tem radiação solar voltando para o espaço. E isso faz com que aumente cada vez mais a temperatura aqui no nosso planeta. E a vida e todos os sistemas, o sistema climático, ele se adaptou durante centenas de milhões de anos para uma condição. E agora a gente está criando artificialmente outra condição. São mais de 30 gases diferentes do efeito estufa, mas os dois principais em maior quantidade são o CH4, o metano, e o CO2, dióxido de carbono. Esses gases vêm principalmente de atividades humanas. É claro que a gente não pode descartar, por exemplo, a erupção de vulcões, etc. Mas essas atividades humanas que inserem uma grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera vêm da mudança de ecossistemas, criação de gado, poluição em geral pelo ser humano, por exemplo, aterros, veículos, indústrias e etc. Eu vejo muita gente criticando só um ou só outro, mas na verdade, pessoal, é um conjunto de coisas dentro das atividades humanas que aumentam a emissão dos gases do efeito estufa. E isso vai ter como consequência
a coisas muito sérias para todos os ecossistemas do mundo, inclusive para o ser humano, né? Elevação das temperaturas dos oceanos, mudando toda a dinâmica climática do planeta. Então, assim, gente, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque não necessariamente a temperatura do planeta vai aumentar de forma definitiva e pronto. A gente ainda continua tendo invernos, verões, outonos, primaveras. Só que a temperatura nesses sistemas vai subir. Perdão, gente, é a minha sinusite. A temperatura nesses sistemas vai subir. Então, o inverno continua inverno, mas talvez não com temperaturas tão baixas, ou em alguns lugares com temperaturas extremamente baixas. Há uma desregulação total do clima no planeta. Isso pode já está levando ao derretimento das calotas polares e de grandes reservas de gelo que a gente tem no nosso planeta, em diferentes áreas do planeta. Isso pode fazer com que haja inundação de áreas costeiras, cidades litorâneas. Aqui no Brasil, cidades como Recife, João Pessoa, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Florianópolis, todas essas cidades correm risco, sim. E alguns países, principalmente lá na Oceania, pequenos países como Vanuatu, Palau e outros, existem países, por exemplo, que a altura máxima, a altitude máxima do país inteiro não chega a 10 metros acima do nível do mar. Como eu falei, intensificação de catástrofes climáticas, como um número cada vez maior de furacões e tornados, e eles cada vez mais fortes. Secas. A gente teve uma seca aqui em Curitiba agora, as chuvas estão voltando só agora a ficar regulares, mas acreditem, eu sou um pouquinho mais velho que vocês e eu não me lembro de uma seca tão grande assim. Perguntem para os pais. Chuvas irregulares, outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. Extinção de espécies por causa das mudanças climáticas. Espécies que estavam adaptadas a uma condição não vão mais ter aquela condição. Será que elas vão conseguir sobreviver? Plantas já está acontecendo isso. Tanto que na agricultura a gente já está desenvolvendo plantas adaptadas a outras situações, porque senão a gente vai morrer de fome. Quedas e dificuldades na produção agrícola, pecuária, silvicultura. Tem muitos trabalhos que mostram, são experimentos bem interessantes, de campo inclusive, que o aumento do CO2 vai fazer maior produtividade nas plantas, vai fazer com que elas cresçam mais. Eu conheço experimentos assim com árvores lá na Europa, onde eles colocaram canos em cima das árvores e começaram a injetar CO2. Só que não é só o aumento de CO2, é uma desregulação total do clima. Então, o aquecimento global traz muitas coisas complicadas. E a biologia, a ecologia em especial, tem muito a contribuir para entender o que está acontecendo, o que vai acontecer em qualquer sistema a partir do aquecimento global. O eu quero fazer um parênteses aí, gente. Não tem cunho político, tem cunho técnico, científico e principalmente de preocupação com o nosso planeta. O Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, graças a Deus, ele saiu, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Agora o Biden quer recolocar, que é para regular as emissões de gases de efeito estufa. O Bolsonaro quer sair do Acordo de Paris. Eu acho muito perigoso isso. Quando a gente fala de gases do efeito estufa, aumento do efeito estufa, porque efeito estufa sempre teve, tá? Foi por causa disso que tem vida na Terra. Um dos motivos, né?
talvez o principal até. Mas qual o problema é o aumento do efeito estufa, levando a consequência que o planeta não estava preparado para. Mas quando um político chega e quer desfazer essas ideias, isso começa a se tornar perigoso. Não politicamente, mas para a sobrevivência da sociedade, sobrevivência de todos os organismos. Tá? Principalmente quando eu não tenho uma base sólida para tomar uma decisão dessas. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso e a gente sempre tem que lutar pela melhor condição pro ser humano e para todo meio ambiente. Para diminuir os gases de efeito estufa, só uma ação global. Nenhum país vai conseguir fazer de forma isolada. E daí vem o que eu coloco como uma das bases que o biólogo deve expandir para todo mundo. Eu não estou falando só em vocês levarem para os alunos de vocês em sala de aula, tá, gente? Eu estou falando em levar para todo mundo, tua família, teus amigos, teus vizinhos, aquele pessoal que joga futebol ou vôlei com você, que vai tomar uma cerveja, né, que vai no salão de beleza, é para todo mundo. É a tal da sustentabilidade. Sabe por que eu coloco esse slide? Porque nem todos sabem o que é sustentabilidade. E qualquer sistema na face da Terra, seja meio ambiente natural ou seja meio ambiente artificial, ele só vai sobreviver com a tal da sustentabilidade. E nem todos sabem o que é. Deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Prestem bem atenção. Vou discursar ontem para a delegação brasileira que participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Copenhague, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, cometeu um ato falho. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Vocês ouviram, pessoal? Vocês conseguiram ouvir? Eu ouvi. Eu vou passar de novo para vocês terem certeza do que vocês ouviram. Vou discursar ontem para a delegação brasileira que participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Copenhague, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, cometeu um ato falho. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. O meio ambiente é uma ameaça para o desenvolvimento sustentável, né? Saudades da Dilma, né? A mandioca, a mulher sapiens, né? Atrás de toda criança tem um cachorro, estocar vento. Quando começou o nosso atual presidente, eu dizia assim, né, brincando, ele está disputando com a Dilma. É claro que ele já ganhou faz muito tempo, ainda mais pelas consequências do que ele fala. Mas nem todos sabem o que é sustentabilidade. E a gente tem que começar a pensar nisso, pessoal. Desenvolvimento sustentável, segundo o nosso futuro comum, relatório Brundtland, lá da ONU, é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Eu queria que nessa última aula vocês fixassem bem essa ideia. É isso que a gente tem que mudar no comportamento das pessoas. Eu posso consumir agora, eu posso ter a minha casa, meu carro, meu computador, o meu celular. Claro que eu posso. Mas então o que eu não posso? Eu não posso exagerar. Se eu exagerar, se todos exagerarem, os nossos filhos, netos, bisnetos não vão ter os mesmos recursos que a gente tem à disposição hoje. Eles vão sofrer muito. O meio ambiente vai sofrer muito. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável não é deixar de consumir,
mas é deixar de consumir em excesso aquilo que a gente não precisa, que a gente está fazendo só por capricho. E essa ideia é que vocês têm que ter dentro do coração de vocês, da mente de vocês, e propagar para todo mundo. A gente pode consumir, mas sem desperdício, sem consumir em excesso, sem consumir coisas que a gente não precisa realmente consumir. Mas então, professor, o que eu vou fazer? Eu vou começar no meu dia a dia, como biólogo, levar essa informação para as pessoas, educar as pessoas, trabalhar com as pessoas. Vocês não precisam fazer grandes palestras, aparecer na televisão. Se fizerem, ótimo, e eu vou ter orgulho de vocês. Eu vou dizer, aquele lá, olha, foi meu aluno. Ele aprendeu isso comigo. Mas ainda mais importante do que isso, é como eu falei, é mostrar para a pessoa do teu lado, para os teus amigos, para a tua família, para os teus alunos, um por um, trabalho de formiguinha. É assim que a gente vai mudar as coisas. Isso, mas sustentabilidade é muito mais do que isso. A gente tem que começar a repensar toda a nossa vida, toda a nossa sociedade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só do meio ambiente. A gente está falando do meio ambiente, da questão social e da questão econômica. Sustentabilidade não é deixar tudo de lado para servir o meio ambiente. O ser humano ainda tem o direito de viver, tem o direito de evoluir, de consumir tudo isso. Mas a gente tem que fazer isso com parcimônia. Então, o que é um modelo de sustentabilidade? É aquele que tem sustentabilidade ambiental, atendendo à legislação, tomando cuidado com impactos ambientais, consumindo, preferindo produtos ecologicamente menos impactantes, trabalhando a reciclagem, introduzindo tecnologias limpas. Até hoje eu vi uma propaganda, achei o máximo, da Porsche. Sabe aquela fábrica de carros de luxo, carros super rápidos? Aliás, a sede mundial da Porsche fica a 50 quilômetros da onde meu pai nasceu, lá na Alemanha. A Porsche está lançando carro elétrico agora, de alta performance. O Elon Musk, dono da Tesla, que faz carros elétricos, se tornou essa semana o segundo homem mais rico do mundo. Do mundo. Saiu uma outra notícia esse final de semana que a Inglaterra, até 2030, vai banir carros a combustão interna. Carros a gasolina, álcool, por exemplo, só vai poder ter carro elétrico ou hidrogênio. Sustentabilidade ambiental é pensar no tratamento de esgoto, de resíduos, não jogar no fundo de vale. Eu já falei para vocês, não tem nenhum rio em Curitiba tecnicamente vivo. Sustentabilidade ambiental é utilizar de forma sustentável os recursos naturais. Mas lembre-se, a gente está numa sociedade. Vocês estão assistindo a minha aula através de um computador via internet. Vocês precisam de dinheiro para fazer isso. Então a gente precisa ter sustentabilidade econômica também, aliado à sustentabilidade ambiental. Escolher bem estratégias de negócio, ter um foco para ter lucro, ganhar mercado, unir qualidade, alta qualidade, baixo custo. E daí eu vou ter um resultado econômico de lucro na minha empresa. E também ir atrás de vantagens competitivas, como eu posso ganhar do meu competidor, mas ganhar em relação à questão ambiental. Agora, não adianta nada eu ter sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, se eu esqueço das pessoas. Então, eu também preciso ter sustentabilidade social.
Trabalhar a responsabilidade social quer dizer fazer mais pelas pessoas do que a lei me obriga a fazer e fazer de livre e espontânea vontade. Compromisso com o desenvolvimento das pessoas, não só dentro da empresa, mas fora da empresa também. Participar de projetos sociais na comunidade onde está inserido e dar suporte ao crescimento da comunidade. Hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando desses 3 pontos. Um não fica mais sem o outro, um depende do outro. E como que a gente pode fazer isso na prática, professor? Nossa, tem vários métodos. Por exemplo, a Cleaner Production, a produção mais limpa, não é certificada, mas ela dá umas dicas. Ela tem 3 níveis básicos. Olha, escolha um nível, siga aquele nível. Ou escolha mais de um nível, posso escolher os 3? Pode. Na produção mais limpa, o nível 1, a gente pensa na minimização de resíduos e emissões em geral, através de redução na fonte. Eu vou modificar meu processo, eu vou modificar meu produto para produzir cada vez menos problemas, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, esgoto. Eu também posso ir por esse caminho através da reciclagem interna, nível 2. E se eu não conseguir nenhum desses, por que eu não posso fazer o nível 3? É que a reciclagem externa. Os meus resíduos não vão mais para o lixo, vão como subproduto, como matéria-prima para outra empresa. A ecoeficiência também serve para isso. Uma empresa, uma atividade ecoeficiente é aquela que minimiza os materiais usados, minimiza a energia usada, minimiza a dispersão de qualquer material tóxico, aumenta a reciclabilidade dos seus materiais. Hoje, inclusive, por lei, um carro lá na Europa precisa ter entre 95% e 96% de reciclabilidade. Então, quando um carro termina a vida útil dele, em torno de 95% dos seus materiais têm que ser reciclados, obrigatoriamente. Em 1993, eu fui estudar taxonomia de colêmbola no Museu de História Natural em Görlitz. O Görlitz é uma cidade na fronteira com a Polônia e pertencia à Alemanha Oriental. Vocês se lembram que as alemães se reunificaram em 1990. E eu fui morar 3 anos depois lá, depois dessa reunificação. E a Alemanha Oriental tinha um carro chamado Trabant. Era um carro muito legal. Ele andava a 80 por hora com vento a favor e na descida, né? Era o único jeito dele andar a 80 por hora. Ele não usava gasolina, ele usava óleo 2 tempos, como Garelli. E era o carro nacional da Alemanha Oriental. Eu tive um desses mais de brincadeira do que qualquer outra coisa. Por que eu estou falando desse carro? Porque esse carro não tinha nada reciclável. Nem o vidro dava para reciclar. A carroceria não era feita de aço, era feita de um papelão. Você batia um pouco mais forte e você quebrava a carroceria. Quando aquele carro pegava fogo, você tinha que sair correndo, porque a fumaça era extremamente tóxica. Hoje a gente já pensa de uma forma diferente. Ecoeficiência é maximizar o uso sustentável de recursos naturais, é aumentar a durabilidade dos produtos de uma empresa, quer dizer, sabe aquele quebra programada? A garantia de 1 ano, o teu aparelho quebra com 1 ano e 1 dia, e você tem que comprar outro. A ecoeficiência diz assim, quanto mais tempo o teu aparelho ganhar, melhor, inclusive pro nome da empresa. E a ecoeficiência também é aumentar a intensidade de serviços. Tem outra maneira, o design for environment, o design para o meio ambiente. Então, quando eu vou projetar o meu produto, eu já penso como vai ser a desmontagem dele, quais partes do meu produto vão ser possíveis de reciclagem. Eu tenho que fazer um produto que facilite o descarte dele.
Eu tenho que fazer um produto que reutilize componentes para fazer outros produtos quando o meu produto chega no fim da sua vida útil. Eu tenho que fazer um produto que consuma menos energia. E eu tenho que fazer um produto que reduza os riscos crônicos, principalmente com material perigoso, material tóxico. Então, o Design for Environment é aquela ideia que quando eu for projetar o meu produto, eu já tenho que projetar pensando em tudo isso. Ou a ideia da simbiose industrial surgiu lá na década de 70, na Dinamarca, até uma história bem interessante sobre isso, mas onde que num parque industrial, como se fosse a nossa cidade industrial aqui de Curitiba, as empresas se encontram trocando resíduos. Então, em vez de uma empresa jogar o seu resíduo num aterro e poder provocar um dano, ser um passivo ambiental, será que esse resíduo não pode ser aproveitado por outra empresa? E assim uma vai trocando resíduo com outra. Hoje a gente já chama esses locais de ecoparques industriais. E tem vários no mundo inteiro. A gente chama de simbiose exatamente porque a gente pega o fenômeno que ocorre na ecologia, onde temos uma relação ganha-ganha. Se lembram disso? A gente também pode seguir pelo caminho da certificação ambiental, como, por exemplo, a ISO 14001, que é uma certificação conhecida no mundo inteiro, respeitada no mundo inteiro. Ela sofre uma auditoria por uma parte independente. Perdão, pessoal. Não está fácil dar aula hoje para vocês, mas vamos lá. Ela sofre uma auditoria independente, onde que cada parte da ISO 14001 vai controlar alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Principalmente, ela vai exigir que vocês sigam toda a legislação ambiental vigente no local de instalação da empresa. E a partir daí, gente, para a gente chegar na parte final da nossa aula de hoje, novas oportunidades de negócios podem existir para todos. E eu sempre falo, não se sintam envergonhados de colocar o conhecimento de vocês em prol da sociedade, em prol do meio ambiente e ganhando dinheiro para isso. Não se sintam envergonhados. Acreditem, não é um pecado mortal para biólogo, tá? Por incrível que pareça. Eu me lembro em outra instituição que eu trabalhei durante muitos anos, alguns alunos chegavam assim, professor, o senhor, quando eu entro na sua sala, na sua aula, eu vejo cifrões, dinheiro. Daí eu perguntei para esses alunos, né? Mas isso é bom ou isso é ruim? Eu estou fazendo certo ou errado? Não, professor, o senhor está fazendo certo. Sabe por quê? Porque muitos professores falam para a gente que um biólogo não deve ganhar dinheiro. Gente, por que não? Por que eu não posso ganhar dinheiro protegendo a sociedade e protegendo o meio ambiente? Claro que eu posso. E muitas oportunidades de negócio estão se abrindo cada vez mais. Veja um exemplo da Natura. Gente, eu não estou fazendo propaganda da Natura, eu acho que eu não tenho nada da Natura aqui em casa. Eu não sei se um dia eu usei algum produto da Natura, tá? Falando bem sério para vocês, não estou fazendo propaganda. O Boticário também durante muito tempo foi assim, mas a Natura tem como impressão digital, base, coração, alma da Natura, usar tecnologias que reduzam fortemente o impacto ambiental dos processos, desde a extração da sua matéria-prima, como por exemplo a linha Ecos, né? Onde que ela trabalha com comunidades, pequenas comunidades de pequenos agricultores ou pequenos extratores, extrativistas,
lá da Amazônia, para obter aquela matéria-prima, mas ao mesmo tempo preservando, né? Então, promovendo o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, né? Isso é só um exemplo. Tem uma fábrica de bolsas lá na França que fabrica bolsas bem caras, a Hermes. E a Hermes viu que ela podia pegar os restos de couro da produção e produzir uma série de outros produtos. E eles deram o nome de linha Petit H, né? O Petit H, o pequeno H, pequeno Hermes. E são pequenas coisas que têm funcionalidade, beleza, durabilidade, mas foram utilizadas com os restos. Mas isso são pequenos exemplos. A gente pode expandir isso para uma quantidade imensa. Por exemplo, produtos orgânicos. Né? Quando eu comecei na faculdade de agronomia, já tinha um grupo de pesquisa agroecológica lá na Federal do Paraná. Mas a agricultura orgânica estava começando. As pessoas ainda não compravam aquela ideia. Hoje, a agricultura orgânica, todo agronegócio cresce bastante, né? Aliás, a base do Brasil é o agronegócio, né? Mas a agricultura orgânica está crescendo muito. Ela está crescendo 2 dígitos por ano, mesmo em crise. Por quê? As pessoas querem ter uma vida mais saudável, mas as pessoas também querem ter uma vida mais saudável consumindo produtos que impactem menos o meio ambiente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma área pequena. O Brasil também tem a maior área agriculturável do mundo, não sei se vocês sabiam. Mas na Europa, hoje, a agricultura orgânica está crescendo muito. Europa, Estados Unidos, Japão, a gente tem redes de lojas que vendem produtos orgânicos. Então, esse é um outro exemplo de um mercado gigantesco, inclusive, que o biólogo pode entrar. Gente, eu apresentei algumas ideias básicas para vocês agora. Mas o que essas ideias têm em comum uma com a outra? O que a gente pode tirar de lição disso daí para a gente aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Não é usar garrafa PET como vaso, tá? Não é isso. Não é usar embalagem de madeira velha como estante. Não é. Não é usar pneu como vaso. Aliás, isso é um pecado mortal, gente, porque o pneu, eu sempre brinco, tem 10 mil substâncias tóxicas, né, cancerígenas, etc. E quando você usa o pneu como vaso, a terra, os micro-organismos, a umidade, a temperatura vão soltando com o tempo os compostos tóxicos que tem no pneu. Gente, não é fazer isso daí. O que aquelas ideias têm em comum é a tal da eco-inovação. Inovação. Colocar a ideia de meio ambiente dentro das empresas, das fábricas, do nosso dia a dia. Trazer a inovação para o meio ambiente. Trazer a inovação com proteção ambiental, com diminuição de impacto ambiental. Então, hoje, a ecoinovação, ela tem que estar inserida nas empresas. Inclusive, o próprio biólogo, ele pode trabalhar dentro das empresas com ecoinovação. E ecoinovação, segundo Kemp e Pearson, é a assimilação de produção ou de exploração de um produto, processo de produção, serviço ou método de gestão de negócio que é novo para a empresa e que resulta ao longo de todo o seu ciclo de vida na redução do risco ambiental, na redução da poluição e outros impactos negativos do uso de recursos quando comparado com alternativas semelhantes.
Então, quando você, por exemplo, promove a certificação ISO 14001 dentro da tua empresa, você está fazendo eco-inovação. Quando você troca teus equipamentos na empresa para equipamentos que gastem menos energia, que gastem menos água, você está fazendo eco-inovação. Quando você está fazendo educação ambiental, pessoal, você está fazendo eco-inovação. Quando você vai fazer um produto que lá no consumidor final gaste menos energia, produza menos resíduo, produza menos poluição, você está fazendo eco-inovação. Então, a eco-inovação é muito mais do que só um produto. A eco-inovação é mudar o paradigma de você produzir algo. Então, é reduzir o impacto ambiental negativo do produto, do processo, usar recursos naturais menos impactantes, redução do impacto ambiental negativo pós-consumo. O meu produto eu não preciso mais, vou jogar no lixo, e o que vai acontecer ali no lixo? Uso racional de recursos naturais, principalmente aqueles não renováveis. Certificações como certificação ISO 14001, certificação de ativo é a certificação da nossa empresa, né? Carbono neutro. Carbono neutro. Hoje já tem fazendas certificadas internacionalmente aqui no Brasil, fazenda de criação de gado com carbono neutro. E é sério isso. É sério isso. Elas conseguem neutralizar todo o metano emitido pelo gado através de ações de conservação ambiental, de plantação de árvores e assim por diante. E olha só, formação da consciência ambiental no consumo. Então eu posso ter vários tipos de ganhos competindo com os meus competidores no mercado, né? Adversários no mercado. Daí eu posso ganhar mais dinheiro? Posso. Mas eu vou mudar o paradigma ambiental da minha sociedade. Eu vou produzir, eu vou fazer com que as coisas cheguem ao consumidor, mas de forma menos impactante. Isso é a gente pensar no sistema humano, é a gente pensar no sistema natural. Gente, eu espero sinceramente que tudo isso que a gente conversou e essas duas últimas aulas tenham servido para abrir os olhos de vocês. Ecologia é muito mais do que uma simples curiosidade científica para a gente publicar um trabalho ou algo assim. Ecologia serve para sustentar toda a vida no planeta. Não é só na Amazônia, não é só no Pantanal, na Mata Atlântica. Claro que é nesses lugares, mas é para a gente também. Lembre-se, nós somos um organismo vivo como qualquer outro, tá? Como qualquer outro. Nós dependemos de todos os recursos que o meio nos oferece, como qualquer outro organismo também depende. Então, nós também fazemos parte dessa tal de ecologia. Gente, terminamos assim a nossa matéria. Eu queria agradecer mesmo de coração, tá? Por toda a atenção que vocês nos deram aqui durante esse semestre, mesmo vivendo em pandemia. É um momento muito difícil, foi muito puxado para todos, para os professores, para os alunos, mas a gente está chegando ao fim, mostrando que nós somos resilientes, mostrando que nós conseguimos sobreviver a situações muito adversas. Eu gostaria de lembrar a cada um de vocês, aqueles que estão me assistindo ao vivo agora e aqueles que vão me assistir depois, vocês são os melhores. Lembrem-se sempre disso. E se vocês lembrarem disso, vocês vão ser grandes profissionais.
Mas nunca se esqueçam de algo fundamental para um grande profissional: a ética. Sejam seres humanos éticos, sejam profissionais éticos. Há muita coisa a mais na vida do que só ganhar dinheiro à custa dos outros, à custa de sacrifício de outras pessoas e à custa de sacrifício de meio ambiente. Por isso, eu gostaria de me deixar à disposição. Vocês têm meu e-mail, têm meu e-mail institucional, né? Eu fico feliz por ter acompanhado vocês nesse semestre, tá? E a última aula é sempre muito difícil. Eu adorei trabalhar com vocês, pessoal. De verdade, de coração. Vocês podem ter certeza, podem contar comigo em qualquer instante. Como o professor Klaus sempre fala, né? Serviço pós-venda. Vocês já estão formados? Podem vir conversar comigo. Se sintam à vontade para vir trocar ideias, propor trabalhos de repente, né? Tirar dúvidas. Podem vir conversar comigo sem problema algum. Tá certo, pessoal? Alguém teria alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer, alguma experiência que queira trazer para nossa o término da nossa disciplina? Eu só queria agradecer, professor, por esse semestre. Foi muito bom ter aula com você. Sempre tinha ouvido falar muito bem, mas não imaginava que seria tanto. Parabéns. Não, obrigado, Daiane. Não esperava isso. Sinceramente, eu não esperava. Mas é assim, vocês são a finalidade de eu ser professor. E eu me encontrei como professor. Eu não poderia ser outra coisa além de professor, né? Obrigado, Cristina. E assim, eu vou fazer tudo o que eu puder sempre para vocês crescerem. E como eu falei, gente, talvez alguns de vocês sejam professores também. E pensem da mesma forma. Pensem que cada aluno de vocês é uma pessoa importante para ela mesma, né? Para a família dela e para toda a sociedade. Tratem sempre as pessoas com amor, carinho, respeito, dignidade, os seus alunos principalmente, e sejam sempre muito éticos, tá? Eu acho que essa é a grande lição. Obrigado, Gustavo. Eu sempre digo que eu sei que eu não sou o melhor professor do mundo, mas eu também sei que eu não sou o pior professor do mundo, né? Mas obrigado pelo carinho de vocês, tá? E estejam à vontade para sempre, quando precisar, entrar em contato. Eu só queria deixar um último recado, né? Que a prova vai ter 6 questões, né? Como foi a prova passada, 4 objetivas e 2 discursivas, tá? E como eu já falei, vai valer 5 a prova, 2 o trabalho e 3 o conjunto da projeto integrador e avaliação multidisciplinar, tá? Espero não encontrá-los no exame final, espero que passem todos, e eu sei que vocês têm todas condições de passar direto. Vocês são bons, nunca se esqueçam disso. E honre essa linda profissão que vocês têm, tá? Os biólogos são muito importantes para qualquer sociedade em qualquer tempo, tá? São fundamentais. Honrem esta linda profissão que vocês têm. Tá certo, pessoal? Eu agradeço então a presença de todos e estou sempre à disposição de vocês. Um abraço para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite, melhoras. Obrigado, obrigado mesmo. Quero descansar um pouco agora. Eu não estou bem mesmo, mas vamos lá. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de Tchau, bom. professor. Tchau. Até amanhã, Gustavo. Até a nossa defesa.